apresentação não pretende trazer aqui conclusões, sendo que as conclusões serão apresentadas no debate que se segue, apenas a título de enquadramento do tema que a GCBS considerou importante e considerou ser o primeiro para este webinar. Bom, por que a competitividade dos países da SADC na atração de investimento direto estrangeiro? Ora, como já temos estado a ouvir nos discursos políticos e empresariais, de alguma forma também, o investimento direto estrangeiro é, sem dúvida, uma água da qual todos os países querem beber, ou seja, há uma luta ferrenha entre os países no mundo todo para que possam atrair o investimento direto estrangeiro, porque é de facto fundamental para todos os países, porque ela acaba por trazer consigo capital, conhecimento, tecnologia, acaba por trazer um conjunto de mais-valias aos países, acaba em si também por promover o crescimento econômico destes países. Daí que, por ser uma água da qual todos querem beber, há um ambiente de concorrência entre os países que, tecnicamente, trazendo aqui o jargão, tem-se estado a chamar de competitividade, ou seja, os países mais competitivos são aqueles que têm mais mililitros ou mais litros desta água para beber. Sendo assim, no mundo todo tem-se estado a considerar métricas para avaliar quais os países mais competitivos na atração de investimento direto estrangeiro. E não será diferente para os países da SADC, como são parte do mundo, naturalmente. Os 16 Estados-membros da SADC também fazem parte deste campo de competição ou de competitividade para atrair mais e mais investimento direto estrangeiro. Pelo que existem métricas já consagradas, internacionalmente estudadas, para não trazermos aqui uma apresentação muito longa, que são publicadas em relatórios e são divulgados em dados de algumas instituições muito relevantes no mundo todo, que de alguma forma guiam ou servem de bússola para os investidores estrangeiros para avaliarem quais são os países em que se sentiriam confortáveis ou que lhes fornece melhor segurança para realizarem o seu investimento. E entre essas métricas, trouxe aqui apenas sete. Existia o Doing Business, que é um indicador, ou seja, era um relatório do Banco Mundial que se dedicava a avaliar a facilidade em fazer negócios em vários países. Para terem uma ideia, fazia cobertura até a sua última edição, porque foi descontinuada em 2020, por razões objetivas, houve denúncias de possíveis fraudes, mas no seu último relatório de 2020 fez cobertura a 190 países, entre os quais os 16 Estados-membros da SADC fazem parte. Ou seja, essa avaliação fazia cobertura do número de aberturas de empresas em cada um dos países, se é fácil abrir, se não é, qual é o tempo que se leva para abrir uma empresa, a taxa de mortalidade das empresas, o tempo para tratar alvará e por aí fora. E também existia a análise de uma parte que tem a ver com os processos jurídicos, ou seja, quanto tempo leva um processo para tramitar em julgado, entre estes elementos. Como deverão perceber, a questão da atração de investimento direto é transversal, não se limita à economia, vai em outras áreas da sociedade. Então, a par do Doing Business, que era o relatório do Banco Mundial, também existia, de igual modo, também foi descontinuado em 2020, o Global Competitiveness Report, que é um report feito pelo Fórum Econômico Mundial, era feito pelo menos até 2020, que também analisava a competitividade dos diversos países em fatores como infraestrutura, instituições, estabilidade macroeconômica, saúde, capital humano, a eficiência do mercado, a eficiência do próprio governo, é importante, a eficiência dos governos também, e a sofisticação empresarial, ou seja, a capacidade de inovação dos países, e o investimento que estes fazem em pesquisa e desenvolvimento. De igual modo, ou seja, das métricas que vou aqui apresentar, para fazer aqui já uma ressalva, o primeiro e o segundo já foram descontinuados em 2020, ou seja, já não existem, mas há também os que existem, começando do terceiro, que é o Corruption Perception Index, que é o conhecido como CPI, que é da Transparency International. Ou seja, este mede os níveis percebidos, ou seja, a percepção da corrupção nos vários países. Para terem ideia, o último relatório foi em 2023 e fez cobertura
de 180 países, entre os quais os 16 Estados-membros da SADC fazem parte. Ou seja, a atração de investimento direto estrangeiro, além dos elementos que citei, a facilidade de abrir empresas, de fazer negócio, o tempo que os processos tramitam até serem considerados como julgados, também envolve aqui uma vertente dos níveis de corrupção nos países, ou seja, há investidores que eventualmente entendem que quanto maior for o nível, ou pelo menos o nível de percepção de corrupção naquele país, menos apetência tem em colocar para lá o seu dinheiro. Então, aqui a corrupção também é tida como um indicador relevante nessa análise por parte dos investidores. Há também uma outra métrica que é publicado num relatório que é produzido por um consórcio entre a ICET, que é uma instituição francesa, a Universidade de Cornell e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é o Global Innovation Index, que é um relatório que, na verdade, faz o ranking da capacidade de inovação dos países, dos vários países. Para terem ideia, no último relatório, que é 2023, fez cobertura a 191 países, novamente, entre os quais os 16 Estados-membros da SADC foram parte. E a análise que é feita é sobre a capacidade de inovação dos países e leva em conta fatores como as instituições que promovem essa inovação, as universidades, as empresas que têm uma vertente ou uma capacidade muito forte de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a qualidade do capital humano, como deverão saber, hoje existe o índice de capital humano, quer do Banco Mundial como do PNUD, que mede o nível de aprendizado, a capacidade, o potencial de aprendizado da população dos vários países, considerando naturalmente outras métricas, saúde, saneamento e outras condições de habitabilidade nas zonas em que se encontram. Mas também este relatório analisa a sofisticação do mercado e dos negócios nestes países, ou seja, a produção do conhecimento, tecnologia, a capacidade de criação e de proteção da propriedade intelectual, ou seja, criação de patentes, registro delas e a proteção da propriedade intelectual, que é uma variável que os países, os investidores consideram também importante nos países para colocarem o seu investimento. Um quinto indicador, que é o Human Development Index, é um indicador que é produzido pelo PNUD, ou seja, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este analisa três vertentes, essencialmente: a saúde, a educação e o padrão de vida. No caso da saúde, analisa-o muito mais pela esperança de vida, e no caso da escolaridade, analisa os anos médios de escolaridade da população daquele país, e o padrão de vida analisa-o pelo rendimento nacional bruto per capita. Eh, Estes fatores, de acordo com a literatura, a vasta literatura que existe, são considerados também como essenciais, importantes, ou seja, aqueles segundo os quais os investidores olham para analisar se, de facto, apesar do potencial que os países oferecem, recursos minerais e por aí, se de facto existe segurança e haverá propensão de sucesso e facilidade em colocar ou investir num determinado país em detrimento do outro. E há mais dois indicadores que também são muito relevantes nessa avaliação que os países fazem. Estamos a falar do Economic Freedom Index, que é um índice que analisa a liberdade econômica dos países, que é produzido pela Heritage Fund, é uma fundação, no caso. Considera também elementos como direitos de propriedade, liberdade de fazer negócio, liberdade de trabalho, liberdade monetária, liberdade financeira e por aí. A questão da liberdade monetária, para perceberem, há países que, ao fazer-se algum negócio lá, existe barreiras criadas, ou seja, barreiras oficiais, até legais, que dificultam o repatriamento de capitais daquele país, muito por causa da situação econômica, eventualmente sejam países single production, ou seja, que dependem exclusivamente de uma commodity de exportação para terem divisas, por não terem uma moeda convertível.
internacionalmente. Então, para protegerem as suas reservas internacionais, alguns países fecham sua conta de capital ou limitam o fluxo da sua conta de capital. Então, aqui condiciona a tal liberdade monetária, o que faz com que muitos países não se sentem atraídos, os investidores não se sintam atraídos por esses países. Para terem uma ideia, este relatório, o último, foi publicado ou seja, fez cobertura de 184 países e foi publicado em 2023, ano passado. E, por último, temos o World Investment Report, que é um relatório que é publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. No fundo, esse relatório apresenta o fluxo dos investimentos feitos nos vários países no mundo. E o seu último relatório foi publicado no ano passado, fez cobertura de foi publicado agora este ano, mas faz referência a 2023. No fundo, apresenta o investimento direto estrangeiro nos vários países. Ou seja, isto é como se fosse uma consequência. Ou seja, há investidores que, para investirem, importa para eles também saberem em quais países é que vai ou se destina a maior parte do investimento direto estrangeiro no mundo. Ou seja, esta informação para eles também é importante, pelo que acaba por ser também um dos 7 indicadores ou métricas para a competitividade que vos queria aqui apresentar. Poderia entrar em dados, mas para não consumir muito tempo, porque é suposto isso ser um debate e somos 3 oradores, é só um enquadramento aqui, mas vou apresentar o dado do último indicador, que temos aqui num pequeno vídeo rápido, para terem ideia da evolução do investimento direto estrangeiro nos países ou nos Estados-membros da SADC. E assim também termino a minha apresentação, né? Obrigado. Obrigado, Ok, José. Penso que ok. É tudo, sim, Jesus. Muito obrigado, na verdade, pela apresentação. Deu para entender sobre as métricas de competitividade, na verdade, para atrair o investimento direto estrangeiro. E se eu pudesse, na verdade, resumir tudo aquilo que falaste, eu diria que poderíamos resumir em três fatores principais. Estamos a falar de fator, diria, cultura. Um outro segundo elemento tem a ver com fatores políticos nacional, estamos a falar da estabilidade política, as políticas governamental, corrupção, transparência e, na verdade, por último, fatores sociais e humanos. Se eu tivesse que resumir assim em bloco, na verdade, toda a tua apresentação que fala sobre a métrica de competitividade para atrair investimento direito estrangeiro. Como é mesmo um debate, é um webinar, uma espécie de debate. Vou fazer uma questão agora à Mary Mondlane, daquilo que Jesus Freitas, na verdade, apresentou. Na verdade, no teu entender, quais são os principais fatores que determinam a atratividade de um país da SADC para o IDE? Ou seja, quais são os principais fatores que determinam a atratividade, na verdade, de um país da SADC para atrair o investimento direito estrangeiro? Boa tarde, Jesse. Boa tarde, colegas do painel, Jesus e Dindane. Espero que estejam todos bem. Na minha opinião, os fatores são vários, mas vamos começar pelo último. Primeiro é a tendência do investimento, e Ok? depois são os recursos. O que é que esses países têm em termos de troca? E temos também a questão da corrupção. Isso é muito importante para os países atraírem investimentos estrangeiros. A facilidade de negócios, como dizia a análise que fazia o Doing Business, muitos dos nossos países têm barreiras de entradas para novos investidores, o que dificulta depois a transferência de capital de um país para o outro. Veja, por exemplo, países como Moçambique, que estão na lista cinzenta de capital, não é? Do sistema financeiro. Esses países são duvidosos para atrair investimento. Portanto, se estão na lista cinzenta, têm realmente dificuldades de atrair investidores
investidores de grande magnitude. Temos a questão da paz e segurança. Temos investimentos grandes que estão a ser retirados do país, ou de vários países, como Congo, como Moçambique, por causa da insurgência política ou da insurgência armada. Isso também dificulta a atração de investimento. Depois temos a questão da educação, que é outro fator muito importante. São países que têm mão de obra jovem, têm mão de obra barata, no entanto, é não qualificada. E o fato de ser não qualificada importa também, diz que esses países devem trazer sua própria mão de obra para poder desenvolver os seus investimentos. Depois temos a questão financeira. O nosso país tem muita burocracia e muita dificuldade. Digo, os países da SADC em particular, seja a própria África do Sul, o manuseio financeiro é muito complexo. E a África do Sul está realmente melhor posicionada em termos de atração por fatores históricos, porque é que tem melhor educação, é que tem melhor rede de infraestruturas, é que tem maior facilidade de proteção para os investidores. No entanto, também tem o mesmo problema que tem os outros países, que é o nível elevado de corrupção, mas está melhor posicionado em vários aspectos. Ego tem a melhor rede de saúde, a SADC toda, quando está com problemas de saúde, procura a África do Sul para desenvolver negócios, portanto, ela acaba estando melhor que muitos daqui. Mas temos também o Botsuana, que é um exemplo em termos de pacificidade, em termos de boa governação, transparência. Enfim, eu acho que do que o Jesus disse, tudo é aplicável para a competitividade dos países para a competitividade dos países da África Austral, embora eles detenham recursos, eles têm esta outra fraqueza de infraestruturas, principalmente, uma rede industrial fraquíssima, onde sequer é possível fornecer matéria-prima ou até outros recursos que estas indústrias grandes precisam. Imagina que nós tivemos uma empresa grande aqui, um megaprojeto, que precisava apenas de uma empresa para fornecer refeições. Precisava de cerca de 5.000 refeições dia e não tínhamos uma empresa moçambicana capaz. Foi necessário importar refeições da África do Sul para servir um projeto em Tete. Então, imaginar, e da África do Sul para Tete é longe, né? Da África do Sul para Maputo. Enfim, então há este problema em que as empresas, as PMEs, não são cooperativas ou não desenvolvem, como é que eu diria, parcerias, né? Win-win, para poder abraçar e desenvolver, poder comparticipar, não é? Na atração destes megaprojetos. Eu acho que numa primeira fase eu poderia terminar por aqui para dar oportunidade aos outros colegas do painel. Obrigada. Tá bom, Mary. Muito obrigado pela resposta e vou passar a palavra a outro membro do painel, o Francisco. Ele que, na verdade, é mestre em governação e integração regional e tem uma licenciatura em relações internacionais e diplomacia e entende bem dessa questão que eu vou fazer já a seguir. Francisco, na verdade, no teu ponto de vista, na verdade, é como a estabilidade política e a governança, na verdade, impactam na confiança dos investidores? Será que há investidores que querem investir num país com estabilidade política? No teu ponto de vista, como é que essa estabilidade política e a governança, na verdade, impactam na confiança dos investidores estrangeiros? Ah, olá, boa noite a todos. Eu espero que estejam todos a me ouvir perfeitamente e, antes de mais, gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes e os membros do painel, que já nos encontramos numa outra ocasião e fico muito feliz de voltar a vê-los aqui. Indo à sua pergunta, e eu acho que é uma pergunta muito interessante e provavelmente acho que é um dos elementos mais importantes para a atração do investimento direto estrangeiro na região da SADC. A questão de governação e as questões políticas,
ocupam um papel central na atração do investimento direto estrangeiro, porque acredito de forma até cega que é aquilo que nós vendemos para o estrangeiro. Qual é a nossa cara, independente do tipo de negócio que desenvolvemos como região, individualmente, como países e como região, a estabilidade política e de governação é a nossa cara no estrangeiro, aquilo que nós vendemos como países. Então, se temos países que têm uma estabilidade política, de certeza que vão atrair mais investimento direto estrangeiro do que aqueles que, neste momento, e poderíamos usar como um bom exemplo Moçambique, que tem questões de instabilidade e insurgência no seu país. Um bom exemplo disso é a questão da Total, que atualmente está em alta aqui em Moçambique, porque eles começaram um projeto de exploração de gás natural e infelizmente tiveram que interromper por causa da questão da insurgência e de certeza isso não enviou uma boa mensagem para o estrangeiro na questão do investimento. Então, as questões políticas e de governação, de certeza, ocupam um papel central quando se trata do investimento direto estrangeiro. Mas também temos que olhar, e se me permite, se formos a olhar ao tema, temos que olhar numa perspectiva, para mim, neste caso, que trato de assuntos da região, me Yeah. remete a uma questão um pouco difícil, porque o tema vem a atração, como é? Atração do investimento direto estrangeiro dos países da SADC. Para mim é um pouco difícil responder essa questão, porque para mim a intenção é sempre pensar a nível da região, neste caso. Ok. A questão da SADC, como é que a SADC pode investir ou pode atrair o investimento direto estrangeiro, que é uma questão um pouco diferente dos países como tal, individualmente, neste caso. Porque individualmente nós já percebemos que temos dificuldades de atrair esse investimento e por isso que tendemos a uma iniciativa de integração regional, porque pensamos que é essa a melhor alternativa e como conjunto podemos ser mais atrativos a nível global. Isto porque estamos a competir com economias muito mais avançadas, com um nível de tecnologia bem mais avançado do que o nosso, e pensamos que como grupo podemos ser um pouco mais visíveis a nível global. Então, é nesse sentido que eu acabei entendendo o tema e acho que é uma perspectiva muito interessante de pensarmos e talvez tentarmos discutir nesta ocasião. Mas, por enquanto, vou ficando por aqui e dou espaço aos outros membros do painel. Muito obrigado. Sim, Francisco, e ainda no mesmo tema, se importaria, por exemplo, ser mais aberto ou explicar, por exemplo, e tu que estudaste integração regional, por exemplo, de que forma a integração regional dentro da própria SADC, por exemplo, pode influenciar na atratividade do investimento direto estrangeiro? Bom, o próprio processo de integração regional tem esse objetivo de atrair o investimento tanto entre os estados da SADC, assim como globalmente, né? Porque isso toma duas perspectivas. O investimento, primeiro, tem que ser a nível da região e depois a nível global. E esse processo foi muito bem desenhado, se olharmos para o processo de integração regional, que primeiro começa com uma zona preferencial, depois com uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica. De uma forma muito rápida, o processo de integração regional pressupõe que sozinhos individualmente em África, como países, nós não somos capazes de competir com os outros países a nível global.
que já estão muito mais avançados. Então, nós preferimos nos unir e criar uma economia regional que seja um pouco mais visível a nível global e que possa atrair esse investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro é aquilo que nós todos, eu assumo que nós todos sabemos, que é a atração de investimento de pessoas que estão fora da região ou daquele país em específico, na compra de ações em empresas que já existem ou no investimento de qualquer outra área econômica naquela região. Então, o processo de integração regional, por si só, cria essa base para investimentos diretos estrangeiros. E essa base é tanto política, econômica e social. Política por quê? Porque a nível político, quando falamos de integração regional, nós pensamos numa região que olha para si como um conjunto. E se formos a olhar para a região da SADC, temos um exemplo bem claro recentemente, que é o caso de Moçambique, que tivemos a instabilidade política, e os países da SADC não só olharam para Moçambique como um país individual e capaz de resolver os seus problemas, mas sim olharam para aquele problema como um problema regional. E por essa razão enviaram as suas tropas, enviaram a sua ajuda para Moçambique para tentar resolver aquele problema. Se formos a discutir o sucesso ou não dessa ação, é um outro assunto. Mas nesta altura é importante perceber que nós olhamos para este problema como um problema da região e que pode afetar a todos neste sentido. E se formos a olhar a nível econômico, a iniciativa também é a mesma. O livre comércio, a união aduaneira e todos esses processos ajudam a criar, até certo ponto, um nível de atividade e de visibilidade da própria região, no sentido de que há de existir um pouco mais de inovação, de criatividade dentro dos próprios estados da SADC, competindo entre si para tornar essa economia um pouco mais visível. A nível social é aquilo que nós também já sabemos. O nível de educação vai melhorar porque temos a livre circulação de bens e mão de obra. Então, eu, se quiser estudar na África do Sul, assumimos que seria mais fácil estudar na África do Sul, estudar em Angola, estudar se tivermos um processo de integração regional, porque a circulação de pessoas é muito mais fácil. Então, é neste sentido que o processo de integração regional funciona e é neste sentido que ele acaba atraindo o investimento direto estrangeiro. Ok. Está bem, Francisco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua resposta. Jesus Freitas, no teu ponto de vista, como o crescimento econômico da região da SADC, na verdade, tem afetado a entrada do investimento direito estrangeiro? Falo isso porque o crescimento econômico é uma das variáveis importantes. Os investidores gostam, na verdade, de olhar para este indicador, que é o crescimento econômico dos países. No teu ponto de vista, como é que este crescimento econômico da região, na verdade, tem afetado a entrada do investimento direto estrangeiro na nossa região da SADC? Estava com o microfone desligado, obrigado, José. Dizia que eu ia colocar a questão de forma contrária, investimento direto estrangeiro causar crescimento econômico e não o contrário, mas antes mesmo de responder, queria também fazer um comentário a propósito do que o Dindane dizia em relação à questão política, questão de governança e a questão da segurança. Eu penso que, de modo geral, para além dos outros elementos, acabam por ser o cerne, ou seja, acabam por estar no centro das métricas que os investidores globais acabam por olhar para terem ou não apetência em investir em determinado país em detrimento do outro. De facto,
Aqui a nossa abordagem é para ser feita quer na análise particular dos países, como no papel que a eventual integração regional no âmbito da SADC ou SADC, se quisermos, pode permitir com que os países em bloco se tornem mais competitivos para atrair mais investimento direto estrangeiro, globalmente ou individualmente. Agora, a propósito da sua questão, o investimento direto estrangeiro, como dizia na minha introdução, acaba por ter uma importância aos países por razões de vária ordem, entre as quais, na ordem econômica, temos o crescimento econômico, ou seja, o investimento direto estrangeiro traz para os países, entre outros elementos, o capital, ou seja, este capital de que muitos países precisam, quando chega por via do investimento direto estrangeiro, permite o desenvolvimento de infraestruturas aos países, que acaba por ser a infraestrutura, ou seja, o capital para o desenvolvimento de infraestrutura para os países acaba por ser como as sementes para a agricultura, ou seja, é o que é preciso termos aí para que depois possa brotar outros elementos e desenvolvimento de outros setores. Estamos a falar das mais básicas, da estrada, da energia e da água. Então, o investimento direto estrangeiro traz consigo, essencialmente, o capital que permite o desenvolvimento dessas infraestruturas que depois, por arrasto, podem atrair mais investimento direto estrangeiro ou podem permitir ou criar um ambiente que permita com que o investimento local, privado, também ganhe alguma força. Ora, na perspectiva do crescimento econômico, o investimento direto estrangeiro também permite o aumento da capacidade produtiva dos países e da inovação tecnológica aos países. Ou seja, estas empresas que vêm realizar o seu investimento no país, em tese, como a literatura econômica demonstra, trazem consigo conhecimento que depois é transferido para o país a que se destina esse investimento e também tecnologia. Ou seja, em geral, as empresas, as multinacionais ou os investidores dos países, em teoria, mais desenvolvidos, estão num estágio, as empresas que passam para esse estágio de internacionalização para outros mercados, estão num estágio que já têm a sua base, ou seja, na sua área de atuação já estão consolidadas, já são empresas em geral multinacionais e geralmente têm a capacidade de geração e de produção de conhecimento e tecnologia muito mais avançados, são medium and high-techs. Então, quando se deslocam ou transferem ou têm pretensão de realizar investimento em país A, B ou C, e no caso particular estamos a falar da SEDEC, trariam consigo, além do capital, como disse anteriormente, que permitiriam desenvolver infraestrutura, também permitiriam aumentar a capacidade produtiva desses países e trariam para esses países a capacidade de inovação e de produção de conhecimento. Estamos a dizer que estes países ou estas empresas, este investimento, ao ser feito em Angola, Moçambique, Botsuana, Namíbia, Zimbábue, o que for, teriam ou fariam um investimento em pesquisa e desenvolvimento que permitiria que esses países tivessem algum progresso tecnológico, ou seja, um avanço na sua capacidade de inovação, como vimos há bocado numa das métricas de competitividade, que é a capacidade de inovação dos países, e um progresso tecnológico. E aqui temos que dizer que não é só o investimento direto estrangeiro chegar, é preciso que os países sejam competitivos e dizer que sejam competitivos têm de preparar estas condições, lá está, para um país permitir-se ser inovador ou ter a capacidade de inovar, tem de ter, como dizíamos há bocado, políticas que permitam o registro, o registro de patentes, a proteção da propriedade intelectual, porque é importante, uma empresa não vai querer investir num país em que se criar vamos supor um exemplo, uma Microsoft, depois a Microsoft criada em Angola, por exemplo, está registrada, mas não há uma proteção dessa propriedade intelectual. Os países não querem isso, é um fator de insegurança
Logo, não têm apetência em investir num país que não lhes garante essa segurança da proteção da propriedade intelectual. Então, para resumir, em relação à sua resposta, o investimento direto estrangeiro proporciona o crescimento econômico nos países por via da entrada do capital, que permite o desenvolvimento de infraestruturas, e por via da geração, ou seja, da capacidade produtiva que cria naquele país e da capacidade de inovação, porque há transferência